Tá, agora que você já entendeu o tema, já pensou nele, e se você tá no modo normal, não no modo simulado, você já pesquisou sobre o tema, tá na hora de começar a colocar a sua mãozinha na massa. Tá na hora de racionalizar, de passar da abstração para a concretização. Na folha. Nós vamos fazer agora um projeto de texto. Mas o que é um projeto de texto, Luma? É o planejamento da sua redação. É o momento, na verdade, da tomada de decisão. A gente não toma a decisão do que vai na redação ou escrever na primeira linha da folha de redação. A gente toma antes um esquema chamado projeto de texto. Ter um projeto de texto vale nota na competência 3. Luma, mas como o corretor avalia o nosso projeto de texto se ele recebe só a folha oficial da redação? Deixa eu contar um segredo para vocês. Nós, professores, sabemos só de ler o texto quando o aluno fez um projeto de texto ou não. Sim, faz parte do nosso arsenal de superpoderes saber, lendo a redação, se o aluno fez projeto de texto ou não. Meus alunos ficam chocados, que eu já chego e falo, você não fez projeto de texto, né? E ele fala, Não. Então, meu primeiro argumento para te convencer de que fazer um projeto de texto é essencial é esse. Vale nota, aceito que dói menos. O segundo é que, calma, não é só uma questão de nota. Uma vez que você aprende a fazer essa parada, você vai escrever a redação muito mais rápido e sem sofrimento. Sim, eu tô te prometendo isso. Porque a partir desse momento você não vai sofrer mais com tomada de decisão na hora de escrever. A hora de escrever vai ser a hora de se preocupar com a forma com a qual você vai dizer. E não mais com o que você vai colocar no papel. Ou seja, o trabalho mental de criação, de tomada de decisão, fica no projeto e não na folha de redação, meu amor. Então vamos aprender como fazer isso de uma vez por todas. Essa é a minha folha de projeto de redação. Pode me agradecer aqui embaixo nos comentários porque ela tá maravilhosa, a folha é perfeita, zero defeitos. Aqui, nessa folha, todos esses campos, tema, estratégia de abertura, problema, tese, causa, repertório para embasar cada uma das causas e proposta de intervenção com todos os 6 itens que vão garantir, nota máxima da competência 5, além do fechamento, só que tá na ordem que vai no texto, mas não na ordem que a gente deve pensar. Então não adianta você ter essa folha e não assistir a essa aula, porque agora eu vou te explicar como usar essa folha. Primeiro de tudo, você vai anotar o tema, mas é o tema complexo, não é na hora do tema anotar surdos. Surdos não é tema, o tema era desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Por que o tema tem que estar inteiro? Porque, como eu já te expliquei, um tema tem 4 em média, geralmente 4 partes, e todas elas são palavras-chave que precisam estar no seu texto. Então você anota o tema completo aí, faz favor. Ai, agora a gente vai para a estratégia de abertura. Ai, meu Deus, eu amo. Eu vou colocar aqui uma citação. Agora, depois que você definiu o tema, você vai lá para as causas. Então você leu o tema, interpretou a proposta, leu que ele é um problema, já anotou no teu brainstorm 300 coisas. Agora é a hora de escolher 2 causas do problema. Luma, eu posso colocar consequências também? Pode. Você pode pôr 2 consequências, 2 causas ou uma causa e uma consequência. Mas eu, particularmente, eu gosto de usar 2 causas porque as causas são coringa. No treinamento de redação coringa tem mais de 10 causas que servem para qualquer tema. As consequências já é mais difícil delas serem coringa. Então é por isso que eu preciso apontar sempre causas. Então, assim, um problema tem muitas causas, mas é preciso que você escolha 2. Luma, qual é o critério para eu escolher as causas? Então, assim, você pode usar dois caminhos. Um deles é escolher as 2 causas mais fortes, ou seja, quais são as causas que mais interferem no problema. E a segunda é escolher as 2 causas que você tem repertório na cabeça. Porque, assim, no modo normal, que é o nosso sonho de princesa, a nossa zona de conforto, eu posso pesquisar alusões, dados, citações para as minhas causas. Mas, no modo simulado, que é real, oficial, cheio de ondas de 5 metros de altura, eu tenho que saber de cor a alusão. Então, eu geralmente escolho as causas que eu tenho repertório para embasar. Claro que essas causas têm que ter a ver com o tema, óbvio, mas eu já vou pelo filósofo. Eu lembro de Schopenhauer, quero usar Schopenhauer. Então, o argumento que eu vou usar é falta de conhecimento. Por exemplo,
O lance é que é desapegar. Não vão caber todas as causas na redação. E a redação não é um empilhamento de causas, não é uma lista. Então escolhe 2 para você poder desenvolver. Uma vez que você escolheu as 2 causas, você vai pro repertório. Por quê? Se chegar na hora do repertório e você não tiver repertório para embasar, e o que é repertório? Alusão histórica, alusão filosófica, dados, alusão a leis, alusões literárias, que são alusões à letra de música, livros, filmes, séries. Se eu não tenho nada de repertório, eu mudo a minha causa, eu mudo o meu argumento. Você entendeu como é importante o projeto de texto? Sem isso aqui, você ia perceber a cagada que você fez na hora que você estivesse lá no meio do segundo parágrafo. Escolhi os 2 repertórios, é legal eu ver se eles não são muito parecidos, né? Se tem uma diferença entre um e outro, né? E aí, ok. E agora eu vou pra quê? Pra tese. Então, uma vez que eu tenho as 2 causas, eu vou montar a minha tese. Eu recomendo que você use sempre o mesmo modelo de tese toda vez que você for fazer redações. A tese é uma frase que pode ser sempre a mesma, com 2 lacunas. Uma você vai colocar causa 1, outra você vai colocar causa 2. Luma, mas como que eu monto meu modelo de tese? No Fórmula da Redação Nota 1000 já tem vários modelos de tese. E no treinamento Redação Coringa tem mais trocentos modelos de tese. Então você não precisa passar por esse aperto. Você pode escolher modelos que eu já criei. Obrigado de nada. Eu também tô com dificuldade pra definir esse repertório. Eu não sei nem filósofo, nem dado. Como é que eu faço, Luma? Então é o seguinte. No treinamento Redação Coringa, eu já criei modelos prontos com repertório que serve para vários temas. Então eu recomendo muito você usar os modelos que estão lá para tentar internalizar. É o caminho mais fácil. E também, à medida que você der play em várias redações, escreve uma agora, uma semana que vem, uma na outra, você vai começando a memorizar repertórios e causas para usar em várias redações. Por isso que não adianta a bonitinha ou bonitinha que tá aí do outro lado, fica só assistindo essa aula sem colocar a mão na massa. Eu sei que essa aula é maravilhosa, que você ama olhar para as minhas olheiras profundas e fica hipnotizado ou hipnotizada com essas olheiras, mas você tem que sair dessa inércia e entrar em ação. Senão, não vai rolar. Montou a sua tese? Agora você vai para quê? Agora é a hora da estratégia de abertura. Segura esse forninho aí, Giovana. Agora a gente vai para a proposta de intervenção. Eu sei que é contraintuitivo, né? O mais normal seria começar no primeiro quadro da folha e descendo, 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 descendo. Show, show. Porém, é esse o rolê mesmo. A lógica por trás, ela é contraintuitiva mesmo. Mas é justamente para isso que a gente faz projeto. O projeto, gente, ele segue a linha de raciocínio, não a linha do papel, linear. Uma linha depois a outra. É a linha de raciocínio. E aí, na hora de você passar esse projeto para a redação, já foi tudo pensado, não linearmente, e você se preocupa só em colocar linearmente na folha. Deus abençoe as tabelas. Então confie em mim. Ok, agora é a hora de você pensar na sua proposta de intervenção. Vou ser muito sincera com você. Esse momento vai definir a tua nota na competência 5. Não é a hora que você estiver escrevendo o último parágrafo, é agora. Na hora que você decidir, lembra, projeto é tomada de decisão. Na hora que você decidir sua proposta de intervenção. Já sei. Para resolver esse problema, precisa aumentar a fiscalização da lei que já existe. Peraí, pode ser que essa intervenção seja ótima, mas apenas se você apontou como uma das causas da insuficiência de leis. Ou seja, deixa eu explicar. Para a proposta de intervenção, você tem que escolher uma ação que atue sobre uma das 2 causas que você já apontou. Então, se eu apontei sobre insuficiência de leis e má influência midiática ou má influência da família, eu tenho que resolver um desses 2 problemas. Luma, mas assim, eu não coloquei insuficiência de leis como um dos meus argumentos. Isso aqui ele ficaria perfeito na intervenção. Eu já tenho uma intervenção para fiscalizar essa lei, para fazê-la acontecer. Eu ia propor a criação de um disco de denúncias. Meu Deus, Luma, seria tão perfeito. Calma, meu amor, segura essa ansiedade aí. Se na proposta de intervenção você percebeu que tem uma intervenção top, mas que ela não age sobre uma das causas, o que você faz? Muda uma das causas. Mais uma vantagem de fazer projeto de texto. Fazer projeto de texto te dá mobilidade. Na hora que você está escrevendo a redação, meu amor, você não tem essa mobilidade. Na hora que você está escrevendo o último parágrafo, você não tem mais uma folha de rascunho para mudar de ideia. Mas se você montar um projeto de texto, você tem. Tô balançando tanto a mão assim, né? Igual um político.
Então, para a sua proposta de intervenção, você tem que definir uma ação, o que vai ser feito, um agente obrigatoriamente, mas eu gosto de propor parceria entre 2 agentes, que é quem vai fazer. É muito doido, porque às vezes a gente pensa, para colocar quem vai fazer tem que ser um setor, do ministério público. Calma, se você colocar a escola ou o governo, vai funcionar igual. Claro que, se você detalhar o agente, você já ganha nota no detalhamento. Eu tenho que descrever o modo como vai ser feito por meio do conector. Por meio de, eu tenho que dizer qual é a finalidade, onde a finalidade é resolver o problema. Então, no caso, a persistência do consumo de drogas entre os jovens, a finalidade é criar uma mentalidade que diga não às drogas, que acabe com esse problema. E o detalhamento é meio que uma extração de linguiça. Eu contar exatamente o que vai acontecer. Quem vai fazer essa ação? É o MEC, mas quem especificamente? São especialistas no assunto? São professores? São psicólogos? É a comunidade escolar? São pensadores? São médicos? Quem exatamente? Já conta como detalhamento. Para quem? É uma ação educacional para alunos do fundamental. A gente viu sobre o tema lá na etapa de brainstorming que o tema da persistência do consumo de drogas está muito atrelado ao Fundamental 1. Eu tô chocada até agora com essa informação. E eu dou aula para Fundamental 1, só para você entender. Então, assim, o detalhamento, essa descrição a mais do que você tá fazendo. Eu já vou mostrar como é que eu fiz o meu. Agora a gente vai para a estratégia de abertura. Sim! Toca aí! Agora, depois que você já definiu tese, causas e proposta de intervenção, a gente vai para a estratégia de abertura. O que você vai colocar na estratégia de abertura? Você vai colocar repertório. Então vale alusão histórica, filosófica, alusão a dados, alusão artística, que vale alusão literária, alusão a série, alusão a filmes, alusão à lei. Há trocentos tipos de estratégia de abertura. Então por que eu faço a estratégia de abertura depois? Porque eu já defini o repertório que eu vou embasar nos argumentos. Às vezes eu penso assim, eu tenho uma alusão tão massa do Platão para começar minha redação, mas aí essa alusão encaixa em um dos argumentos. Você não vai usar 2 vezes a mesma alusão, e se você já definir ela como estratégia de abertura, isso te amarra. Então, primeiro eu defino o miolo do meu texto, as causas, depois a estratégia de abertura. Então, aqui eu, Luma, gosto muito de usar alusões próprias do tema e não alusões coringa. Eu acho que se tem um momento da sua redação onde fica melhor você entrar no tema, é na estratégia de abertura. Por quê? Porque no desenvolvimento, que você não vai usar alusões próprias do tema, mas você vai apontar causas. A alusão do desenvolvimento é uma alusão que faz referência à causa e não ao tema. Então, se eu tô falando sobre formação familiar, a influência da família no consumo de drogas, eu tenho que ter um repertório que fale sobre influência da família. Mas, na estratégia de abertura, é o momento que eu vou deixar claro pro meu leitor que eu entendi o tema. Então, eu posso usar, sim, uma alusão coringa, mas se eu lembro de uma alusão específica, ou ainda, se eu vi na proposta de redação uma coisa legal que eu posso pegar, um repertório legal, esse é o melhor momento para você usar. Depois disso eu vou pro problema, que é como eu vou conectar essa estratégia de abertura ao tema. Então, o que tem a ver o mito da caverna de Platão, que é o que eu coloquei na estratégia de abertura, por exemplo, com o tema. É na parte do problema. E por último, eu vou para o fechamento. Meu fechamento é você. Mentira, meu fechamento vai ser uma de 3 estratégias. Ou eu vou retomar um dos repertórios, seja da estratégia de abertura, seja de uma das causas, ou eu vou colocar uma alusão nova, por exemplo, uma citação direta, é bem comum, se vocês memorizarem citações para pôr aqui. Ou eu vou colocar uma frase otimista, que é muito fácil. Vou mostrar pra você como ficou o meu projeto de texto agora. All the habits of my heart, I can't say no. Então, no tema, eu só anotei, a persistência do consumo de drogas por jovens no Brasil. E vamos para a causa 1. Uma vez que eu entendi o problema, eu vou definir as minhas causas. No brainstorm, eu já coloquei várias causas. Mas agora eu vou escolher. Eu escolhi como causa 1 a busca por prazeres imediatos. E aqui eu posso fazer 2 alusões. Eu posso fazer alusão ao hedonismo, que é uma alusão filosófica. O hedonismo é uma filosofia grega que afirma ser o prazer o supremo bem da vida humana. Ou seja, a gente vive para ter prazer. E isso cabe para vários temas, na verdade. Eu poderia colocar Bauman também com relação ao imediatismo, mas eu tô bem na vibe do hedonismo, porque eu acho que ele combina muito com a vítima jovem. Que o jovem que não vive para ter prazeres imediatos. Muito raro, né? Talvez a minha irmã. A Paula é uma santa. E a causa 2 eu escolhi a má influência midiática, que são propagandas autoritárias, E aí eu vou usar Pierre Bourdieu para embasar com a citação que é: o que foi criado para a democracia não deve ser usado como mecanismo de opressão. Aqui já está parafraseado, já está com as minhas palavras, a citação
indireta. Então, como que eu escolhi essas causas? Eu analisei as causas que eu já tinha, que na hora do brainstorming, vocês viram eu fazendo brainstorming, eu fui encontrando as causas nos meios dos textos que eu tava lendo, e eu pensei, quais causas eu tenho no repertório? Eu sei de cor o hedonismo e o Pierre Bourdieu. Se eu tô no modo simulado, eu vou colocar algo que eu sei de cor. Se eu tô no modo normal, eu vou colocar, por exemplo, algo que está no treinamento de redação Coringa, ou algo que eu vi em um dos vídeos da Luma, maravilhosos vídeos de temas. Tendo as duas causas, eu já posso montar a minha tese. A minha tese é, neste sentido, vírgula, é possível preconizar que tal problema é complexo. Eu gosto sempre de dizer na introdução que o problema é complexo. O corretor gosta que você entenda que não é simples assim. Não é só falar pro jovem... Ó, escuta aqui, vamos parar de usar essa droga aí, seu otário, você é retardado, você tem problema na sua cabeça? Você não pensa? Você é burro? Não, calma aí. O problema é complexo. Se fosse simples, já estava resolvido. Então, nesse sentido, é possível preconizar que tal problema é complexo e está atrelado à busca por prazeres imediatos, vírgula, bem como a má influência midiática. Então, lá as minhas duas causas. Vamos para a intervenção. Na minha intervenção, eu vou intervir no segundo argumento, que é a má influência midiática. Então, eu vou dizer como que a mídia, as mídias, podem atuar melhor no problema. Então, eu escolhi o MEC em parceria com as redes sociais como o YouTube. Gente, eu tô gostando muito de montar propostas de intervenção que envolvam agentes digitais. O YouTube, o Instagram, o Google. Eu tô gostando muito de fazer essa parceria, especialmente se a vítima do problema são os jovens. Onde é que os jovens estão? Na internet. E aí, a minha ação é produzir conteúdo sobre o risco do consumo de drogas. Essa produção de conteúdo, ela vai agir sobre um dos problemas, que é a má influência midiática. A mídia não está representando bem. Então, por meio disso, ela vai estar. O modo é por meio de vídeos com influenciadores digitais. Eu pensei em influenciadores da área... Coçando a minha cabeça. Será que eu tô com piolho? Nossa, agora que eu falei piolho, você deve estar coçando a sua cabeça aí também. Então aqui vídeos com influenciadores digitais do entretenimento, foi o que eu pensei, a galera da Moeba e tudo mais, porque é a galera que tem mais visualização, mais alcance. Nós da educação ninguém escuta, mentira. A finalidade, a fim de dialogar sobre os perigos que os prazeres imediatos oferecem de forma empática. Aí eu dei uma conectada, quando eu coloquei prazeres... Desfocou, peraí. Quando eu coloquei prazeres imediatos, eu dei uma conectada com o meu argumento, que eu não sou boba nem nada. De forma empática significa, não são propagandas autoritárias, não é falar... Não use droga porque você é um otário. Não, é falar... Olha, eu já usei a droga tal, deu esse problema, eu tive um amigo, uma amiga que morreu por causa da droga tal. Enfim. De detalhamento, eu falo que seria interessante ter a criação de uma hashtag para popularizar o movimento e atingir mais jovens. Na verdade, eu gosto muito de propor criação de hashtag como detalhamento. Eu tô segurando essa caneta? Eu não sei. Ok, proposta de intervenção pronta. Agora eu vou voltar lá para a estratégia de abertura e problematização. Para a estratégia de abertura, eu gosto de colocar, como eu falei, algo bem específico do tema. O que significa que eu posso pegar da proposta de redação. Ó, se tem um lugar do seu texto que eu acho que é melhor você já aproveitar um dado, uma coisa da proposta, é aqui. E eu vou fazer alusão ao Estatuto da Criança e Adolescente, né? Alusão à lei. É que proíbe a venda, fornecimento, blá blá blá. Enfim, só coloquei aqui alusão a essa lei. E o problema é, a lei não está funcionando. Então, no entanto, o consumo de drogas entre os jovens no Brasil continua sendo uma realidade. Ou seja, o Estatuto da Criança e Adolescente proíbe, porém, continua acontecendo. Luma, mas se eu quiser, eu posso colocar essa alusão à lei como uma das causas? Sim, meu amor. E aí a causa seria insuficiência legislativa. E aí você embasa com o Estatuto da Criança e Adolescente. Isso aconteceu muito em 2015, quando o tema foi a persistência da violência contra a mulher. E a galera fez alusão à Lei Maria da Penha, tanto como estratégia de abertura, quanto como repertório de embasar. Claro que não na mesma redação, né? Mas funciona bem. E por último, mas não menos importante, eu vou pro fechamento e eu decidi retomar o repertório da introdução por meio da frase: assim, quem sabe a determinação do ECA já é ineficiente, deixe de ser necessária. Você pode ter percebido que nessa folha de projeto, algumas coisas eu já escrevi a frase inteira e algumas coisas eu coloquei só tópicos. Então funciona assim, ó. A tese, eu sempre coloco a frase inteira, porque não tem muito como você planejar a tese. Planejar a tese é definir os argumentos, as causas. Então eu já ponho a frase inteira. E o fechamento, eu acho mais fácil de pôr a frase inteira do que pôr
uma ideia da frase que eu vou escrever. Agora, o restante, eu coloco só tópicos mesmo, eu recomendo que você faça o mesmo. Não é o momento de você se preocupar em escrever a redação. Não faz sentido. Então eu determino o conteúdo. Eu coloco só nessas duas partes que são mais... Na verdade, no problema também, né? No entanto, o consumo de drogas entre jovens e tal. Mas o restante eu vou só o tópico mesmo, porque meu foco aqui é em ter uma tomada de decisão, como eu já falei 1 milhão de vezes. Uma tomada de decisão boa, forte. Meu foco não é ter uma boa escrita agora. Agora é ter um bom conteúdo. Bons argumentos, uma proposta de intervenção sólida, uma alusão legal pra minha introdução, pra eu chamar a atenção do corretor. Então aqui é a hora de ser estratégica, meu amor, estratégico, tá? Sua vez de colocar a mão na massa. Então você vai pegar a mesmíssima proposta que você já leu, o mesmíssimo brainstorming que você já fez e vai escrever um projeto de texto. Vai fazer uma foto e vai postar com a hashtag Play na redação. Você pode me mandar também pra eu dizer se esse projeto tá bom ou não. Eu quero ver você colocando a mão na massa e se você travar no processo, você vai me prometer agora de dedinho que você vai me chamar e eu vou te ajudar. Se você estiver achando difícil fazer projeto de redação, saiba que é normal e que só significa que você não fez muitos ainda. A partir do momento que fica fácil, significa que você tá ficando bom ou boa nisso. Feito? Então feito.